Olá, irmãos, graça e paz. Novamente estamos aqui para celebrar ao Senhor no culto e ação de graças por nossas vidas. O nosso Deus tem sido um Deus bondoso e misericordioso para com todos, especialmente para com a sua igreja. E nós louvamos a Deus pela oportunidade que temos de cada dia nos reunirmos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para cultuarmos ao Senhor. Nesse momento estaremos ouvindo louvores ao nosso Deus, aguardando os irmãos ingressando nesse momento da transmissão. Por isso louvaremos ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Sua glória é incomparável. Pastor Jaime Júnior, que tem contribuído conosco através do seu dom espiritual, nós estaremos louvando ao Senhor, né? O João Pedro está preparando aqui para que nós possamos juntos adorar ao Senhor com esse hino. Os irmãos podem estar interagindo à medida que estiverem colocando suas mensagens. Sua glória é incomparável. Pastor Jaime Júnior, que tem sido um grande colaborador, nós louvamos a Deus pela vida dele e somos gratos a Deus por todos os irmãos que já estão chegando e ligados aqui na transmissão.
Deus abençoe a cada um dos irmãos, irmão Afonso, irmão Benedito, irmã Sebastiana, irmã Ângela, irmã Maria Galvão, irmão Charles, né? Irmã Angelita, irmão Wilton, e irmã Maria, Nicole, Renata, Saulo, irmão Antônio Lira, Clícia, irmão Nilzomar, demais irmãos que estão nesse momento juntos, unidos no mesmo espírito, no mesmo propósito, para celebrarmos ao Senhor, e continuaremos, irmãos, durante esse momento em mais adoração ao nosso Deus e mais louvor ao nosso Senhor. E os irmãos estejam preparando suas Bíblias e abrindo as Bíblias no Salmo de número 121, que será o alvo da nossa meditação. Os irmãos estarão já também pegando um caderno, uma caneta, para nós estarmos estudando a palavra de Deus em breve, e nós ouviremos o louvor cantando sua glória. O João Pedro colocará daqui a pouco, e os irmãos não esqueçam também de caso não for possível ficar conectado durante todo o tempo, a mensagem será colocada depois no canal do YouTube, no canal da igreja. Os irmãos podem acessar, aqueles que não são inscritos podem se inscrever, e que em breve possamos ter a oportunidade de, nesses dois ambientes, tanto no Facebook como também no YouTube, poder fazer as nossas transmissões. Nesse momento nós vamos ouvir mais um louvor, e durante o louvor os irmãos podem fazer seus pedidos de oração, e os irmãos podem estar anotando para orar uns pelos outros e louvar a Deus, porque Deus tem permitido que nos reunamos cada dia em seu nome. Vamos ouvir mais um louvor ao nosso Deus.
Os irmãos podem abrir as suas Bíblias e acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Fico muito feliz com a interação dos irmãos, à medida que os irmãos estão ouvindo os louvores ao nosso Deus, podendo estar se comunicando, pedindo oração, como o nosso irmão Antônio Lira em favor do seu pai. Os irmãos podem estar fazendo também suas orações. Ontem a irmã Wanderlena fez em favor do Gabriel, da sua família, e logo depois nós estivemos em oração aqui, nós juntos, a família, orando pelo Gabriel, pela sua família também. E os irmãos estejam sempre fazendo isso reciprocamente, trazendo informações uns dos outros, motivos de orações. Nós podemos estar orando uns pelos outros e assim nós estamos nos sustentando em oração, sabendo que o nosso Deus cuida de cada um de nós e Ele quer que nós oremos com um sinal de dependência de cada um de nós em relação a Ele. Peço que os irmãos abram suas Bíblias para o Salmo de número 121. Após a leitura do Salmo, eu farei uma oração e depois da oração nós iremos ouvir mais um louvor ao nosso Deus e então passaremos a mensagem da Palavra de Deus nesta noite. Então é importante que os irmãos estejam atentos e gostaria que os irmãos abrissem agora suas Bíblias para o Salmo de número 121. Salmo de número 121, que tem o título Deus, o fiel guarda dos homens. Salmo de número 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos dá garantias nas tuas promessas. São garantias preciosas para cada um de nós que somos teus filhos. Muito obrigado, ó Deus, porque temos a quem recorrer e essa pessoa é o Senhor. Obrigado porque mesmo que todos nos desamparem, todos nos abandonem, o Senhor pode nos socorrer. O Senhor jamais vai nos abandonar. Está conosco sempre e tem prometido nos ajudar em todo o tempo. Todas as vezes que precisarmos, podemos recorrer ao Senhor através da oração. E aqui estamos, ó Deus, orando ao Senhor, intercedendo em favor das nossas vidas, intercedendo em favor das nossas famílias, também, ó Deus, da nossa sociedade que nesse momento está atemorizada e precisa, ó Deus, da tua paz, ela precisa da tua esperança, porque nós sabemos, ó Deus, que é no Senhor que nós encontramos o suprimento para as nossas almas, para que elas sejam totalmente, ó Deus, atendidas em cada uma de suas necessidades. Muito obrigado, meu Deus, porque a tua igreja tem sido muito, mas muito amparada por ti. O Senhor tem cuidado da tua igreja e alimentado a tua igreja com a tua palavra, com os louvores. Podemos sentir, ó Deus, a tua presença em nossas vidas e poder ser fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. E poder viver, ó Deus, na plenitude do teu Espírito. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é bondoso conosco. Mesmo no meio das tempestades, o Senhor está conosco. Mesmo no momento da tribulação, o Senhor está conosco. No momento da aflição, da angústia, da dor, da morte, o Senhor está conosco. Mas também o Senhor está conosco nos momentos de alegria, de satisfação, de conquista, de vitórias. O Senhor está conosco em todos os momentos. Muito obrigado porque agora o Senhor se faz presente nesse momento de culto ao Senhor, onde estamos juntos, estamos unidos no mesmo Espírito, adorando ao Senhor em Espírito e verdade. Muito obrigado, Deus, porque irmãos de diversos lugares, mas estamos aqui com o mesmo propósito, de focar e conduzir o nosso espírito ao Deus dos céus, o Criador de cada um de nós, o Salvador das nossas almas, o Rei dos Reis, o soberano Deus da terra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado esse alento
em momentos em que nós temos grande dificuldade, até mesmo, ó Deus, de nos expressar, porque estamos, ó Deus, confinados, estamos aprisionados, não por causa do inimigo visível, mas por causa do inimigo invisível. Não por algo que podemos, ó Deus, até combater, mas por algo que não podemos nem perceber aonde está e a qualquer momento pode, ó Deus, chegar até nós. Não nos permita, ó Deus, viver amedrontados. Não nos permita, Senhor, vivermos ansiosos. Não nos permita, Senhor, vivermos acovardados, mas sempre confiantes no Senhor, porque no Senhor nós encontramos o socorro. Te glorificamos por isso, ó Deus. Abençoa todos, abençoa todas as famílias, dá alento para cada um e os fortalece para que se sintam, ó Deus, espiritualmente saudáveis. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Vamos ouvir, irmãos, mais um louvor ao nosso Deus, né? Vamos ouvir, Pedro, um cântico do grupo Não Temas. Tu tem algum aí do grupo Não Temas? Né? Quais são os que tu tens aí, Pedro? Né? Muito bem. O Reino do Filho, né? A pedido da Clícia. A Clícia pede aqui o hino, o Reino do Filho. Vamos ouvir esse louvor. Né? Obrigado, Clícia, por sua participação e também por sua interação em poder nos sugerir esse hino. Porque Ele já nos libertou, do império das trevas nos transportou. Em quem temos a redenção e dos pecados o perdão. Porque Ele já nos libertou, do império das trevas nos transportou. Para o reino do Filho do seu amor, para o reino do Filho do seu amor. Em quem temos a redenção e dos pecados o perdão. E na nova liberta no seu amor, alma dor desperta no seu amor. Porque Cristo já se deu para nos apresentar perante nos transportou. Para o reino do Filho do seu amor, canta agora para sempre seu amor. Aleluia, 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 aleluia.
Irmão Fátima, eu vou ver com o João Pedro se ele tem acesso aí ao hino Via Dolorosa, mas precisamos nos organizar um pouco antes, né? Então, se não for possível hoje, amanhã, com certeza nós faremos isso. Mas ele vai ver se ele consegue aqui. De qualquer forma, eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje sobre o Salmo de número 121, que é um cântico de romagem. O povo de Israel sempre cantava esses hinos nas suas caminhadas, nas suas jornadas, e nós estamos também numa jornada da vida, e nesse momento passando por uma grande tempestade, uma grande turbulência, que tem incomodado muita gente. Nosso mundo já estava vivendo, antes do coronavírus, um momento já de muita turbulência. Ano passado, ano retrasado, muitas pessoas chegaram ao ponto até de tirar as suas próprias vidas e justificavam das mais variadas desculpas, né? Cada um tinha a sua desculpa era legítima dentro daquele ponto de vista da pessoa, e muita preocupação houve no mundo inteiro. Agora você imagina agora nós com esse problema inimaginável, né? Ao ponto de não sabermos nem as proporções aonde tudo isso vai dar. Nós lamentamos a cada dia a quantidade de mortes que acontece, especialmente na Europa, mas também aqui no Brasil. E cada dia a gente percebe que as coisas estão um pouco fora do controle e nós não temos sabido exatamente o que fazer diante das informações que nos dão. Nesse momento, o melhor que tem para fazer é ficar em casa. Mas ficar em casa, para alguns que tinham uma vida muito corriqueira, pode ser até frustrante e não saber lidar com o momento em que nós estamos vivendo. Por isso, a palavra de Deus, ela tem que ser um amparo seguro, ela tem que ser um porto seguro. É muito importante que nós tenhamos a palavra de Deus em nossa vida, ao redor da nossa família, para nos sustentar nesse momento. Porque nós temos um inimigo, e esse inimigo, ele é igual para todos. Então, toda a raça humana, nesse momento, ela está sendo ameaçada por um vírus. E nós precisamos saber lidar, não só contra o vírus, né, que nesse momento nós estamos em casa, mas nós temos que saber lidar com esse estar em casa. Porque muitas pessoas, elas podem começar a entrar em delírio, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ficando dentro de casa e muitas vezes sem saber o que fazer, ou então essa falta de rotina pode trazer algumas pessoas um pouco de pânico, um pouco de ansiedade, e isso não é bom para a alma de ninguém. Não é bom para a sua alma, não é bom para a minha alma, não é bom para a minha família, não é bom para a sua família, não é bom para ninguém. Também temos que pensar bem em relação aos nossos irmãos profissionais de saúde que estão vivendo um momento difícil, não só do estresse do ambiente do trabalho, mas também da longa jornada que tem que prestar para atender a todos aqueles que estão precisando do socorro. Certamente, muitos deles estão esgotados, especialmente naqueles países onde a demanda é muito maior. E eles têm visto coisas horríveis. Não só o sofrimento das pessoas, mas a quantidade de pessoas que estão indo a óbito. E isso tem mexido com a alma de muita gente, ao ponto de alguns chegarem até ao próprio desespero. Mas diz aqui uma pergunta no versículo 1 do Salmo de número 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Socorro é algo que nós precisamos nesse momento. Nós precisamos de socorro. Nossa alma precisa de socorro, né? O mundo precisa de socorro. E ele diz aqui o Salmo: eleva os meus olhos para os montes. Durante as caminhadas, durante o curso, olhavam para os montes ao redor e começavam a perguntar: de onde me virá o socorro? Pergunto de cada um que está agora nos ouvindo: de onde virá o nosso socorro? Tem uma grande expectativa do remédio que pode combater os sintomas graves dessa enfermidade vir até do Brasil. Talvez aqui da nossa região norte, uma região tão esquecida, tão abandonada, um lugar tão remoto, de tão pouca tecnologia, mas ao mesmo tempo
pode ter a solução para o mundo inteiro. E isso seria muito bom se viesse daqui a solução para o nosso problema atual. Mas aqui diz, de onde virá o socorro? Nós sabemos que nesse momento em que o povo de Israel cantava esse hino, certamente não era o problema do vírus que nós hoje estamos enfrentando. Pelo contrário, deveriam ser outros problemas que eles tinham naquela ocasião. Problemas que nós nem podemos imaginar nesse momento, mas que os afligiam e que lhes causavam um grande incômodo, que estavam lhe tirando a paz, que estavam perturbando a sua alma, que estavam causando neles grande impacto ao ponto deles estarem pedindo socorro. Talvez alguns já estejam pedindo agora socorro para essa ocasião, que é uma calamidade pública, geral no mundo inteiro. Talvez muitos já estão preocupados aí, a despensa está diminuindo, a geladeira já está com pouca coisa, e não tem o recurso para poder ir até o supermercado, até ir à feira, até ir ao açougue para comprar o mantimento, e começa a se perguntar, de onde me virá o socorro? Porque socorro é o que nós precisamos, e não só contra o vírus, mas contra todos os reflexos que ele trará sobre as nossas vidas, que já têm sido dos mais variados, como nesse momento temos que celebrar um culto via a transmissão da internet. Isso já é um impacto de nós nem podermos estar fisicamente juntos, de não poder nos abraçar, de não poder sequer dar um aperto de mão, de não poder sequer estar congregado. Isso já é um grande impacto. Isso já altera o nosso emocional, já altera a nossa mente, já traz para nós alguns reflexos que aparentemente podem ser negativos. Mas nós temos que atentar em relação à resposta desse pedido. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A resposta vem no versículo 2. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não pode ser diferente, irmãos, o nosso socorro. A fonte do nosso socorro, ela não pode ser diferente daquela que os israelitas, eles já tinham como certo para o problema deles. O nosso socorro, ele vem do Senhor. É um vírus, irmãos. O vírus é uma criação de Deus. Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus e Deus criou a terra. Deus criou todas as coisas. Deus criou as bactérias, Deus criou os vírus. Deus criou tudo que existe nesse mundo, foi Deus quem criou. Tudo. Algumas das coisas que vieram depois até do tempo dos 6 dias, vieram em consequência até mesmo do pecado. Não sei se o vírus ou a bactéria foi consequência do pecado. Pode até ser. Mas o fato é que foi Ele quem criou todas estas coisas. Então, quando Deus, Ele é o Criador, e se Ele é o responsável pela existência desse vírus, é porque Ele tem propósito com as nossas vidas. Deus tem propósito com as nossas vidas, irmãos. Muitas vezes nós queremos levar só para o lado negativo, para o lado ruim. Mas Deus tem propósito conosco no momento de dor, no momento de angústia, no momento de tribulação, no momento de fome, no momento de doença. Deus tem propósito para cada um de nós. Deus sempre quer falar aos nossos corações. Deus sempre quer chacoalhar as nossas vidas. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que aquele que permite que a aflição venha é o mesmo que vai permitir o acolhimento, que vai permitir a solução do problema, que vai permitir o socorro. É muito importante, irmãos, nós entendermos isso. Quem foi que fez o vírus? Quem foi que criou? Isso foi resultado de uma pesquisa, não sei aonde,
que pode ter dado erro, isso foi resultado de um problema lá na feira de Wuhan, do animal. A ciência vai querer explicar essas coisas, de onde veio, como foi que aconteceu a primeira transmissão, e essas coisas todas. Mas quem foi que criou os céus e a terra? Foi Deus, e é dele que vem o socorro. O nosso socorro, ele vem de Deus. Por isso que todos nós devemos estar na mesma condição, orando ao Senhor, colocando esse momento diante de Deus, colocando essa situação diante de Deus. Irmãos, eu estive pensando algo bem interessante, né? Gostaria até talvez em outro momento falar sobre esse assunto, né? Mas quem diria o mundo parar por um dia, né? As cidades estavam vivendo já há 24 horas. Tinham cidades que eram conhecidas como cidades que não dormiam, de dia e de noite. Com a vinda da iluminação elétrica, né? Aí começou então a emendar dia com noite. E as pessoas já não paravam mais, já não tinham mais tempo para nada. Quem diria, irmãos, quem diria que o mundo ia parar? E não parou um dia, não parou 2 dias. Ele pode parar por meses. Por meses. E eu fiquei pensando em relação à palavra de Deus, e isso nos diz muito sobre isso, porque Deus sempre quis dar ao homem um tempo de descanso, né? O homem para trabalhar 6 dias, e no 7º ele devia descansar. O homem deveria cultivar a terra por 6 anos, e no 7º ano a terra deveria descansar. É interessante que o povo de Israel ficou 70 anos escravo da Babilônia, porque não guardou o mandamento do Senhor de permitir a terra descansar a cada 6 anos, 1 ano. E depender, naquele 7º ano, da sobrevivência do que a terra mesmo produzisse. E isso precisava de fé, para que o povo pudesse confiar que naquele ano que eles não iam produzir, Deus iria sustentá-los. Veja como são as coisas, irmãos. Nós não temos dado descanso a nada, nem à terra e muito menos a nós mesmos. Tem sido de domingo a domingo, tem sido de manhã, de tarde, de noite, tem sido uma correria, onde a atenção tem sido mínima, né? A atenção está sendo mínima para com o pai, a atenção está sendo mínima para com a mãe, a atenção está sendo mínima para com a esposa, para com os filhos. Muitas vezes nós estamos até correndo para justificar justamente que não pode, porque não pode, não para. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso atender esse, não posso visitar aquele, não posso estar com aquele outro, porque eu não consigo parar, não dá para eu parar. Todo mundo parou agora. Todo mundo parou. E o que fazer nesse momento? Como lidar com esse momento parado? Um parado de poder ficar em casa. Muitos já não estão suportando mais poder ficar em casa. De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Ele vai dar a resposta para o problema. Algum cético pode dizer, fica esperando por Deus que nós vamos ver aonde nós vamos chegar. Deus vai nos trazer o socorro. Se vai ser daqui da Amazônia, mas Deus nos trará o socorro. Ele mesmo já tem dito no profeta, a cura das enfermidades está nas folhas, está nas plantas. E certamente lá nós vamos encontrar algum tipo de produto que vai ser suficiente para poder estancar aquilo que nós estamos hoje tão atemorizados em decorrência desse vírus. Mas eu digo para os irmãos, o nosso Deus é quem vai nos socorrer. E nós temos que crer que o nosso Deus, que criou os céus e a terra, e até mesmo esse vírus, Ele é quem vai nos socorrer. A palavra de Deus diz que Ele é quem supre cada uma de nossas necessidades. É Ele quem supre cada uma de nossas necessidades em todos os momentos. Olha o que diz aqui no versículo 3.
Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Irmãos, Deus, Ele está nos sustentando e continuará nos sustentando em todos os momentos. E Ele que não dorme está observando como nós estamos reagindo nesse momento. Como é que nós estamos lidando com o problema? Como é que você está lidando com essa situação toda? Como é que como a sua família está lidando com essa situação toda? Diga aos irmãos, é uma situação desesperadora. Se nós começarmos a olhar para um futuro próximo, nós já começamos a nos desesperar com as consequências que advirão por essa situação que agora nós estamos vivendo. E quando nós olhamos para os outros países que estão sofrendo muito mais do que nós, aí é que nós nos atemorizamos mesmo. Porque eles são países de primeiro mundo, são países ricos, são países que têm toda a condição, uma saúde que é excepcional e que não estão dando conta de poder conter os seus enfermos, tendo que enterrar coletivamente, não tendo nem lugar para colocar os corpos, não tendo nem lugar suficiente para enterrar os seus mortos, não dando nem a oportunidade daquela última despedida. Irmãos, como nós reagiremos durante esse período de grande tribulação? A palavra de Deus diz que Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Deus está todo o tempo de olhos abertos e nos observando diante do contexto em que nós estamos vivendo. Ele está nos sustentando. Agora, como é que nós vamos compreender a forma que Deus sustenta? Como é que você vai compreender isso? Como é que eu vou compreender isso? Cada um de nós tem um contexto diferente. E como é que nós vamos lidar com essa situação? O povo de Israel, irmãos, o povo de Israel é um dos povos que passou por mais dificuldade em toda a história. É um povo de sofrimento, é um povo de dor, é um povo de angústia, mas é um povo vitorioso. É um povo muito vitorioso. É um povo que conseguiu passar por todas essas etapas, por mais difíceis que elas fossem. Mas foi um povo que conseguiu se manter firme, fiel. O povo de Israel, no seu pior momento, quando estava praticamente sendo dizimado, não por um vírus, mas pela própria mão do homem, em pouco tempo, ressurge como uma grande nação. E todos reconhecem que Israel é uma nação. Muitas vezes, irmãos, parece duro, parece difícil, e nós nem queremos isso, viver por momentos de tribulação. Mas muitas vezes, irmãos, é essencial para a purificação de cada um de nós. Para que nós possamos um pouco parar e examinar como nós estávamos vivendo e o que nós precisamos mudar para uma vida melhor. É muito importante que você atente para o fato que Deus está te observando. A Bíblia diz, Ele não permitirá que teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda, exceto que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele está para nos suprir, Ele está para nos sustentar. Ele é o nosso socorro. Dele vem o nosso socorro. Ele vai cuidar de cada um de nós, de acordo com a sua necessidade. Ouvi um testemunho hoje bem interessante, né? De um pastor que contraiu o vírus do corona e ele então foi hospitalizado. E diante de tanta turbulência, diante de tanta angústia que estava passando aquela unidade hospitalar, um médico ateu observou o comportamento daquele homem, como ele estava reagindo diante daquela situação de pânico, e começou a observá-lo, e viu que aquele comportamento que ele tinha era diferente de todos os outros que estavam ao redor dele.
E ele já estava não se sentindo tão bem, o próprio médico. Mas quando passou a observar aquele testemunho daquele pastor, que ele não sabia que era pastor, só depois. Inclusive, esse pastor falou para ele do evangelho, e não só para ele, compartilhou do evangelho com aqueles que podia, ao seu contexto, ao seu redor. E o testemunho daquele homem foi extremamente impactante para mudar o contexto daquela unidade hospitalar. Porque foi um homem que soube lidar com aquela situação de modo muito sereno. Porque a chuva e o sol está sobre todos, bons e maus. Esse vírus, ele virá sobre todos, crentes e não crentes. Agora, como nós iremos lidar com essa situação? E aquele pastor passou por uma serenidade só durante o período da enfermidade. O que aconteceu? Ele piorou. E o seu estado se agravou. E aquele pastor, ele veio a falecer. Parece ser uma coisa tão ruim, né? Ah, o pastor faleceu por conta do coronavírus. Ah, o corona também mata crentes. Irmãos, nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde, nós vamos morrer. Né? Nos últimos anos, tem morrido tantos adolescentes, né? Por conta da criminalidade. Tantas mães estão chorando. Eram para os seus filhos estarem enterrando os seus pais, mas tem acontecido dos pais estarem enterrando os seus filhos. Uma ordem inversa daquela que deveria ser. Infelizmente. Mas, irmãos, eu digo uma coisa para os irmãos. Como é que nós vamos passar por essa situação? Porque até no momento da enfermidade, Deus cuida de nós, Deus supre cada uma de nossas necessidades e nos acompanha, irmãos. E pode ser que Ele nos acompanhe para a cura, mas pode ser também que Ele nos acompanhe para a eternidade. E daí? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Independentemente, irmãos. Isso tem que estar consciente na nossa vida, que o cuidado de Deus para conosco é para que nós tenhamos tudo quanto precisamos para o suprimento, para o sustento da nossa vida espiritual. Porque o nosso corpo, ele vai perecer. Ele vai perecer. Quando a Bíblia diz, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, os nossos pés não precisam e nem devem vacilar, especialmente quando nós passamos pelo momento da tribulação. Quando nós passamos por esse momento de angústia. Se você vier a contrair esse vírus, que Deus te livre. Mas se vier a contrair, como é que você vai passar? Vai passar por desespero, vai passar por angústia, vai passar por uma coisa assim que parece ser fora do comum, como quem não tem esperança? Será que você vai vacilar e não vai dar o testemunho digno daquele que crê no Salvador Jesus Cristo? É dito que antigamente, quando os missionários iam para as tribos africanas, e tinha muitas tribos africanas que eles, quando pegavam os seus inimigos, eles faziam dos seus inimigos o prato da refeição. E é dito que quando os missionários eram aqueles que morriam, que eram mortos pelas mãos daqueles tribais, dizem que eles não resistiam à morte. E o fato deles não resistirem à morte faziam com que as suas carnes fossem até mais saborosas do que dos outros inimigos deles. Porque eles sabiam em que eles criam, então eles morriam na paz do Senhor, porque é isso que nós devemos fazer. Se nós continuarmos vivos e passarmos por essa tribulação, glória a Deus. E se nós contrairmos esse vírus e morrermos por ele, nós vamos nos encontrar com Deus e glória a Deus também. Mas é importante nós saber como é que Deus vai nos observar diante desse momento. Como é que Deus vai nos observar, irmãos? Como é que Deus está te observando? Como é que você está reagindo diante dessa situação? Você está simplesmente ocioso? Você está horrorizado? O que você está fazendo? Ou você está tranquilo, na dependência do Senhor,
pedindo para que ele cumpra com sua palavra na sua vida. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Quando a palavra de Deus diz te guarda, ele te guarda do maligno. Ele te guarda do maligno. O maligno não pode te tocar. Enquanto que todas as outras coisas nós estamos suscetíveis a ela. Muitas vezes há uma falsa impressão. O crente não pode adoecer. Isso aí não pega em crente. Isso é falsa impressão, irmão. Isso aí é uma ilusão. Isso aí não é bíblico. Não creia nesse tipo de falácia. Nós estamos sujeitos sim. Paulo, ele era doente. Ele orientou o próprio Timóteo que estava doente. Outras situações de doenças aconteceram na palavra de Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que independentemente delas, nós temos um Deus que nos guarda do maligno. E o maligno, querendo muitas vezes se apoderar da situação para que nós venhamos a blasfemar do nome de Deus, isso nós não devemos fazer. Jamais nós devemos fazer isso. Blasfemar contra o nome de Deus. Venha o que vier, glorificado seja o nome do Senhor. Porque a igreja, irmãos, assim como o povo de Israel, a igreja também passou por muitas aflições. A igreja foi perseguida, a igreja foi maltratada, a igreja morreu de muitas formas, das mais horríveis. Mas estes que foram mártires glorificaram a Deus e não, de maneira alguma, não blasfemaram contra o nome do Senhor, porque sabiam no Deus que criam. Como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos lá de Daniel, eles disseram algo bem interessante, os amigos de Daniel, com relação ao rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, quando queria obrigá-los a adorar a sua imagem. Eles disseram, olha, nós não vamos adorar a sua imagem. Nós não vamos adorar a sua imagem, né? Aconteça o que acontecer, nós não vamos adorar a sua imagem. Se Deus quiser nos livrar da sua mão, Ele vai nos livrar. E se Deus não quiser nos livrar da sua mão, nós não vamos nos prostrar diante da sua imagem. Ou seja, quer Deus nos livrando, quer Deus não nos livrando, nós vamos glorificar a Deus. Isso é muito importante a igreja compreender e se sentir segura disso. Para que nós nos desarraiguemos desse mundo. Nós estamos tão arraigados nesse mundo, as nossas raízes estão tão profundas nesse mundo, que nós nem conseguimos mais compreender o que significa o mundo espiritual. O nosso alvo é a cidade santa. O nosso alvo é a cidade celestial. O nosso alvo é caminhar para a glória. Mais cedo ou mais tarde, todo crente anseia estar com Cristo na glória. Disse Paulo, melhor é estar com Ele do que estar aqui. É infinitamente melhor estar na glória do que estar aqui. E se for para nós estarmos aqui, seja para servir a Deus e para dar o máximo das nossas vidas por Ele, nos gastar e nos deixar gastar em prol da sua obra. Seja Deus glorificado através da sua vida, meu irmão. Ele diz aqui, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então Deus é o nosso socorro. Deus é quem nos sustenta. E ele continua aqui no versículo 7. Versículo 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, o Senhor guardará a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, isso é tão importante para nós, porque o povo de Israel, ele passou 40 anos no deserto. Mas antes desses 40 anos no deserto, ele passou um período de 430 anos no Egito. Grande parte desse período no Egito foi um tempo em que o povo acabou se acostumando. O povo acabou se acostumando no Egito. O que aconteceu? Naquela época houve um problema, né, diferente do nosso. O problema daquela época foi fome. Foi uma fome generalizada naquela região inteira ali da Palestina e Egito e tudo. Uma fome mundial. Nessa fome mundial, houve uma revelação, né,
Deus pré-anunciou isso a Faraó, e naquela situação ali, o José revela o que ia acontecer para o Faraó, e deu tempo do Egito se preparar para o que ia acontecer. O que ia acontecer? Deus tinha revelado para Faraó o seguinte: olha, vai ter 7 anos de abundância, ou seja, tudo que der vai nascer, né? Tudo que vocês produzirem aí vai dar. Mas acontece o seguinte: depois desses 7 anos, vão ser 7 anos de intensa fome. Aí o que aconteceu? O José foi nomeado a ser o responsável por esse mantimento, e ele conseguiu armazenar tanta comida, que se perder a conta. Não se dava mais para contar, não tinha mais como contar. E então, quando vieram os 7 anos de fome, né, no segundo ano de fome, o povo dele, os judeus, que estavam lá na terra de Canaã, vieram para comprar comida, que só tinha comida no Egito. Só tinha comida lá no Egito. E eles vieram para comprar comida no Egito. E José convidou toda a sua família para permanecer no Egito, porque ainda tinham 5 anos de fome. E eles foram para lá. Deus foi o socorro deles, e Deus supriu as suas necessidades, como eu estou dizendo aqui. E eles foram para lá. Aí o que aconteceu? O povo de Israel foi para lá passar a fome de 5 anos e ficou no Egito. Mas a promessa de Deus não era para o povo de Israel ficar no Egito. A promessa de Deus para Israel era Canaã. Então o povo de Israel, depois da fome, depois daquele momento de dor, eles deveriam ir para a terra deles, porque era ali que Deus tinha um propósito pré-estabelecido para o povo de Israel. Só que Israel se acomodou no Egito. Israel ficou no Egito 430 anos. Sabe o que tem acontecido, irmãos? Nós é que temos nos acomodado aqui no Egito. Nós temos nos acomodado nesse mundo. Nós estamos tão envolvidos com as atividades e os entretenimentos desse mundo, que nós estamos tão distantes de Deus que nos esquecemos até das suas promessas. Irmão, meu irmão, minha irmã, não esqueça das promessas de Deus. Porque se você esquecer das promessas de Deus, se você abandonar as promessas de Deus, esse tempo de confinamento, esse tempo de ficar em casa, será para você um tempo de angústia dobrado, pelo vírus e por aquilo que você está passando aí, porque você está sem esperança. O nosso Deus é o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é quem vai nos sustentar todo esse período. Ah, pastor, como ele vai nos sustentar? O nosso Deus, ele sabe fazer coisas incríveis. Então, para finalizar esse ponto aí de Israel, o povo de Israel ficou ali. O povo de Israel ficou ali no Egito, se acomodou no Egito, se estabeleceu no Egito, começou a criar seus filhos no Egito, começou a elaborar seus negócios no Egito e ficou sólido, ficou firmado. As suas raízes estavam tão penetradas no Egito, ao ponto de eles nem quererem mais sair de lá. Sabe o que Deus fez? Deus mandou tribulação. Deus mandou angústia. E o povo do Egito conheceu um rei, um faraó, que não sabia nada da história de José. E o que aconteceu? Ele passou a oprimir. Ele passou a subjugar. E o povo começou a sofrer. E então clamou a Deus. Irmãos, há quanto tempo você não tinha tempo para orar para Deus? Há quanto tempo você não se ajoelhava? Há quanto tempo você não fazia uma oração digna ao Senhor? Sabe o que estava acontecendo, meu amado irmão, minha amada irmã? Não tinha mais nem tempo de orar no café da manhã, no almoço ou na janta. Não tinha mais nem tempo de orar ao levantar ou ao deitar. Você acredita nisso? Muita gente já não tinha mais nem tempo para isso, meu irmão. Não tinha nem tempo para sentar à mesa com a sua família. Não tinha mais tempo para ver os seus filhos. Não tinha mais tempo para ver sua esposa. O casamento estava acabado, né? Já estavam pensando em se divorciar, já estavam pensando em se separar.
E agora, irmão? Você está orando? Você está se ajoelhando? Você está buscando a face de Deus? Você está procurando as promessas de Deus e renovando as promessas de Deus na sua vida? As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. As promessas de Deus, elas não falham. Infelizmente, nós somos falhos. Mas nós podemos nos corrigir. Nós podemos nos corrigir. Porque Deus, Ele permite que o mal nos sobrevenha para nos corrigir. E louvado seja Deus, porque Ele corrige aquele a quem Ele ama. E se você está sendo corrigido agora, se eu estou sendo corrigido agora, é porque Deus me ama. Deus quer o melhor para a minha vida. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer que você se concentre nele, que você se reúna nele, que a sua família seja restaurada, que a sua vida seja restaurada, que a sua vida volte à presença de Deus, esteja lá no altar do Senhor, porque era assim que era a vida dos grandes homens de Deus. Sempre eles construíam para o Senhor o seu altar e lá ficavam na presença de Deus adorando ao Senhor. Quantos estavam deixando de congregar? Quantos estavam acostumados agora a só ficar assistindo pequenas mensagens de qualquer coisa que nem edificavam e nem sustentavam a ninguém? Sempre procurando uma desculpa. Não tinham uma responsabilidade com nada. Não tinham uma responsabilidade com uma igreja. Não tinham uma responsabilidade com Deus. Estavam só vivendo as suas vidas desregradas, dissolutamente. É uma hora para nós pensarmos, irmãos. O Deus que nos socorre é o Deus que nos sustenta, é o Deus que supre cada uma de nossas necessidades. É Ele, é o nosso Deus. E Ele vai nos fazer superar esse momento. A sua igreja sairá fortalecida. A sua igreja, ela estará totalmente purificada e restaurada para a glória e louvor do nome de Deus. Porque cada um de nós vai parar, vai refletir sobre o que estava acontecendo e vai se examinar e, ao tirar suas conclusões, vai fazer as devidas correções. Nós precisamos nos corrigir, irmãos. Nós precisamos nos corrigir. Muitas vezes as pessoas falam mal das igrejas por causa, só querem dízimo, só querem oferta, só querem dízimo, só querem oferta, só querem dízimo, só querem oferta. Irmãos, quando a igreja ela é fiel a Deus, ela sabe que ela deve viver somente de dízimos e ofertas. Mas muitas igrejas, infelizmente, estão se politizando ao ponto de ir atrás, além daquilo que Deus determinou. Tem fugido a regra bíblica. E nós sabemos, irmãos, que esse momento é um momento, sabe o quê? De provação para cada um de nós. Porque nós, que não queríamos viver com 90%, mas queríamos viver com 100%, não querendo nem entregar 10% para Deus, talvez muitos de nós aqui não estava mais entregando o seu 10% para Deus. Não estava sendo fiel a Deus, não estava contribuindo com a obra de Deus, porque uma igreja séria é uma igreja que faz toda a finança ser transparente para com a sua congregação. E essa igreja sabe como é a nossa. Nós somos transparentes com tudo aquilo que é arrecadado, com tudo aquilo que é gasto. Cada irmão, cada irmã pode vasculhar cada um do real que foi gasto e arrecadado através do livro. O nosso tesoureiro deixa à disposição para cada um. Está aqui, irmão. Você quer ver cada nota, você quer ver cada item que foi comprado, cada item que foi gastado, aonde foi gastado, com o que foi gastado. Cada um de nós sabe da transparência que nós temos. Mas muitos estavam sendo infiéis. E agora, com que nós vamos viver? Não tínhamos fé para contribuir com 10%. E agora, nós vamos viver de quê? Muitos crentes não eram fiéis, não estavam comprometidos com Deus, não estavam resguardando aquela porção de fidelidade ao Senhor. E muitas igrejas estavam sofrendo. Igrejas sérias. Não estou falando dessas igrejas que estão no mundo aí arrecadando a dinheiro à torta e à direita, não. Se metendo com um monte de politicagem, essas coisas todas, não. E nós nem estamos preocupados com isso, porque isso é uma fidelidade individual de cada um. É eu que tenho que ter compromisso com Deus. É você que tem que ter compromisso com Deus. Você sabe que ninguém faz cobrança de nada e nem pregamos acerca desse assunto.
mas muitos estavam sendo infiéis com o seu compromisso com Deus. E agora? Muitos vão ficar desempregados, muitos vão ficar sem ter o que comer. E agora? Vão viver de quê? Irmãos, o nosso Deus é quem nos dá tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa de nenhum real nosso. Ele não precisa de nada. Ele é o Criador dos céus e da terra. O nosso Deus não precisa de nenhum real. Mas Ele quer a tua fidelidade. Ele quer a minha fidelidade. O quanto é que nós confiamos nele. O quanto realmente nós confiamos nele. E muitas vezes nós somos tão egoístas, tão mesquinhos, que nós queremos tudo para nós. Tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. E eu vou gastar como eu quiser, porque ele é meu suor, ele é meu, egoísmo. É egoísmo. Nós não podemos ser egoístas a esse ponto. Irmãos, digo que nós precisamos nos consertar. Nós precisamos fazer um conserto com Deus. Veja como é que está o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo. Veja como está o seu relacionamento com o seu pai, com sua mãe. Veja como está o seu relacionamento com o seu irmão. Veja como está o seu relacionamento com os seus filhos. Veja como está o seu relacionamento com Deus. Principalmente com Deus. Você tem que fazer uma autoanálise. Esse momento é um momento de provação. O povo de Israel passou por provação para poder se desarraigar do Egito e voltar para a promessa de Deus. E voltar para a promessa de Deus. E quando ele voltou para a promessa de Deus, que ele passou 40 anos no deserto. 40 anos, onde não tinha plantio e nem tinha colheita. Não tinha. Um sol de arrebentar. E um frio à noite também de arrebentar. Mas Deus supriu cada uma de suas necessidades. Como diz aqui o Salmo de número 121. O Senhor te guardará de todo o mal. No versículo 6. De dia não te molestará o sol. Sabe o que Deus fez com o povo de Israel? Quando ele voltou às promessas de Deus? O Senhor colocou durante o dia uma nuvem para proteger o povo do sol. Para proteger o povo do sol. E quando era de noite, ele colocou uma coluna de fogo para aquecer o povo do frio. Deus começou a suprir cada uma de suas necessidades, num lugar onde não tinha nada. Eles tinham perdido tudo, não tinham nada, não tinham o que plantar, não tinham nada. Mas Deus supriu cada uma de suas necessidades. Quando faltou água, Deus proveu de uma rocha. Quando faltou comida, Deus mandou descer comida do céu, porque o nosso Deus é o nosso socorro e Ele suprirá cada uma de nossas necessidades em Cristo Jesus. Você tem que crer nisso, eu tenho que crer nisso também, irmão. É Deus quem supre cada uma de nossas necessidades. É Deus que será o nosso socorro. E no momento certo Ele vai nos socorrer, mas precisamos estar na presença dEle. Nós precisamos estar em oração. Nós precisamos estar corrigindo as nossas vidas. Nós precisamos estar fazendo os acertos que nós precisamos fazer para Deus ser glorificado. E quando o povo voltou à presença do Senhor, Ele não só os guardou do sol com a nuvem para protegê-lo do sol. Ele não só os guardou do frio com a coluna de fogo à noite. Mas a Bíblia diz o seguinte, o Senhor, verso 7, o Senhor te guardará de todo mal. De todo mal. Passaram 40 anos no deserto e Deus os guardou e os protegeu num lugar onde poucos sobrevivem. E Deus preservou a nação de Israel. Deus guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, o Senhor guardará a tua entrada, desde agora e para sempre. E precisamos confiar no Senhor nosso Deus. Já me excedi aqui com o tempo, são 20 horas e 20 minutos, mas eu queria deixar para os irmãos essas indagações. Porque muitas vezes podemos nos acomodar. Podemos nos arraigar demais a esse mundo. E nos afastar das promessas de Deus. Não se afaste das promessas de Deus. Nós temos Israel como exemplo. Que já tinha se afastado das promessas de Deus. Mas Deus trouxe grande tribulação ao Egito sobre eles. Como Deus tem trazido grande tribulação sobre nossas vidas através do coronavírus. Para que nós voltemos às promessas de Deus. Volte para a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, dobre o seu joelho, peça a Deus discernimento, peça a Deus iluminação, peça a Deus arrependimento, para que você então venha a estar humilhado na presença do Senhor, pedir perdão dos seus pecados perante o Senhor e Deus restaurar a sua vida.
Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai restaurar a sua família, Deus vai restaurar os seus negócios, Deus vai restaurar o seu emprego, Deus vai restaurar a sua despensa, Deus vai restaurar tudo o que você precisa, porque Ele é o Deus do nosso socorro, Ele é o Deus do nosso sustento. Ele é o Deus que supre cada uma de nossas necessidades. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E o seu socorro, de onde virá? O meu vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que Deus cuide de cada um de nós, porque somente o nome dele é o que importa de ser glorificado. Amém? Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela tua grandeza, pela tua fidelidade. Obrigado porque nós temos vários exemplos na história, onde momentos como estes que nós estamos vivendo já aconteceram. E esses momentos que aconteceram na história, no passado, eles servem de exemplo para cada um de nós, sabendo que ainda não é o fim. Por isso o Senhor vai nos socorrer e vai nos tirar dessa situação, mas antes nos corrigirá. Antes vai trazer nós a um padrão divino de santidade, de comprometimento, que convém a cada um dos teus filhos, a tua igreja. Por isso, ó Deus, fala ao coração de cada irmão, fala ao coração de cada irmã, e coloca diante deles aquilo que eles estavam em falha, em falta, que estavam a desejar diante do Senhor. Eles sabem, ó Deus, porque o pecado de cada um de nós está diante de nós, mas muitas vezes não queremos ver, muitas vezes não queremos reconhecer, mas que o Senhor ilumine e faça ver, cada um de nós possamos ver aquilo que nós estávamos fazendo de errado, que não estava agradando ao Senhor, que estava afastando as nossas vidas das tuas promessas. Ó Deus, ajuda, Senhor, ajuda cada um, ajuda cada irmão, a cada irmã, ajuda cada líder espiritual, ajuda cada igreja, Senhor Deus, a voltar ao primeiro amor, a voltar às promessas do Senhor, porque o Senhor vai suprir cada uma de nossas necessidades, o Senhor vai restaurar as nossas vidas, e o teu nome, ó Deus, será glorificado, e nós te exaltamos. Muito obrigado, ó Deus, cuida do teu povo, traz alento ao teu povo, traz esperança ao teu povo, e faz o teu povo crer em ti, porque tu és o único que pode nos socorrer. É no nome de Jesus que nós oramos, e pedimos que o Senhor nos dê uma noite de paz, de descanso, e nos prepare para esse novo dia, porque sabemos que os nossos dias têm sido dias difíceis, dias trabalhosos, dias de morte, mas que vão se tornar em dias de vida, de esperança e de glória e de honra para o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor traz essa esperança aos nossos corações pela tua palavra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e as consolações do teu Espírito seja com cada irmão, com cada irmã, com cada família que nesta noite está conosco, representada neste culto, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir nesse momento um louvor ao nosso Deus, do grupo Canções de Vida, Elevo os Meus Olhos para os Montes, em tom de louvor. Enquanto isso, os irmãos podem interagir através do grupo, pelas mensagens. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá.
Muito obrigado, irmãos, pela presença de todos. Ficamos muito felizes, porque Deus tem falado ao coração dos irmãos, tem trazido muita edificação ao nome do nosso Deus, né? Não sei se o João Pedro conseguiu aqui via dolorosa da irmã, né? Conseguiu? Então, irmã Fátima, para atender ao seu pedido, eu vou colocar aqui via dolorosa, tá? Que Deus abençoe a senhora. E um momento também para nós meditarmos sobre o Senhor Jesus Cristo, né? Vamos ouvir. Os irmãos continuam interagindo e fazendo algum pedido, se Deus assim tocar nos corações dos irmãos de pedir alguma coisa em relação à sua família ou alguém. Que Deus abençoe a todos. Após esse hino, nós encerraremos nossas atividades. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Em Jerusalém se viu os soldados conduziam meu Jesus. Mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então. Mas ouvia a cada passo escárnios a ferir o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Morrendo ali por ti, por mim, pela via dolorosa e ao Calvário segue enfim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então. Mas ouvia a cada passo escárnios a ferir o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor,
9 horas, a nossa escola bíblica dominical. E à noite, o culto às 18 horas. Lembrando os irmãos que na segunda-feira, nós começaremos às 19 horas, na segunda-feira. E continuaremos de segunda a sábado, às 19 horas, e no domingo pela manhã, 9 da manhã, e à noite, às 18 horas. Os irmãos não esqueçam que daqui a pouco já vai estar disponibilizado este culto no canal do YouTube. No canal da igreja já estará disponibilizado. Que Deus dê uma ótima noite aos irmãos, de paz e descanso no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.